Fala pessoal, eu me chamo Marcelo, eu sou sócio e head da área comercial aqui do DocSales e hoje o nosso time de marketing me deu a missão fácil de apresentar para você, vendedor, uma maneira rápida e simples de se gerar documentos. Chega de Word, copiar informação de um lugar, colar em outro, chega de gastar 40 minutos, uma hora para se gerar uma proposta. Vamos lá! Para isso, eu já estou aqui na tela que a gente chama carinhosamente como o cockpit do usuário, que é onde basicamente você consegue se localizar em relação a propostas e contratos que estão em rascunho, em aprovação ou eventualmente já foram até assinados pelo cliente. Eu vou clicar aqui em novo documento e vou acessar o DocGen. O DocGen é o gerador de documentos do DocSales. Ele já me direciona para o formulário de preenchimento desse documento e quando eu clico em novo cliente, ele já me habilita aqui os campos que são nativos da solução. Você, posteriormente, consegue criar os próprios campos a depender do seu modelo de documento. Quando eu coloco aqui um CNPJ de uma empresa que eu estaria supostamente negociando e clico em consultar CNPJ, o que o DocSales ele vai fazer nesse momento? Vai pegar esse CNPJ de maneira automática, ele vai lá na Receita Federal, ele consulta todas as informações em relação a essa empresa e as principais informações, razão social, nome fantasia, endereço dessa empresa, ele já preenche de maneira automática. Evita com que você precise perguntar individualmente todas essas informações para o seu cliente. Claro, evita com que o teu cliente tenha que te enviar um cartão de CNPJ ou te mandar essas informações de maneira individual. Você coloca aqui na consulta de CNPJ do DocSales, já vai na Receita, pesquisa essas informações e já preenche de maneira automática. Legal, preenchido aqui essas informações, eu vou colocar aqui quem é a pessoa, né, que eu estou negociando dentro dessa empresa. Então, já vou colocar o e-mail, a pessoa que vai receber esse documento aqui para assinatura, qual que é a função dela. E aqui abaixo eu vou colocar outras duas informações. Primeiro, o número de telefone e vou colocar também aqui na sequência um contato de financeiro, se for necessário para a negociação. Quando a gente avança no formulário, eu tenho aqui dados do documento. O que são os dados do documento? Basicamente, você vai dizer em quanto tempo esse signatário deve assinar esse documento que você está enviando. Estamos falando de um contrato, qual que é a vigência desse contrato? Então, se você trabalha com um contrato que tem uma renovação, o DocSales ele já te notifica 30 dias antes do período final dessa renovação, já te ajuda a iniciar um relacionamento e preparar essa renovação junto ao seu cliente. E outras duas informações, meio de pagamento, como que o teu cliente vai te pagar, é boleto, é Pix, é cartão de crédito, você já consegue cadastrar quais são os meios de pagamento que a sua operação comercial utiliza. E o modelo de documento. O DocSales ele trabalha aqui com uma premissa de documentos prontos. Então aqui vocês conseguem ver que a minha conta de teste ela tem 4 modelos. Eu vou utilizar aqui uma proposta comercial. Na próxima etapa, quem utiliza CRM vai se identificar muito, é uma etapa de cadastro de serviços e produtos, dos itens que vão compor essa negociação. Esse cadastro ele costuma ser até um pouco mais completo do que os próprios CRMs. Nessa negociação, eu vou adicionar 2 itens com periodicidade de pagamento diferente. Eu vou adicionar aqui um item de cobrança recorrente, um plano do DocSales. Vou selecionar que essa recorrência é mensal, mas eu poderia selecionar, por exemplo, que a recorrência é bimestral, trimestral, semestral ou até anual. E eu vou selecionar um item de cobrança pontual. Então aqui a gente tem uma cobrança pontual. Eu tenho informações em relação a essa negociação. Marcelo, eu preciso alterar os valores de acordo com a negociação. Não tem problema. Olha só o que dá para você fazer. Eu consigo alterar aqui a quantidade, consigo alterar o valor unitário dessa negociação. Você consegue até colocar uma permissão de quem consegue ou não alterar esse valor unitário. E quando eu aplico um desconto, o que o DocSales faz? Ele já faz todos os cálculos de maneira automática, evitando com que você precise fazer isso na mão. Na próxima etapa, a gente tem o e-Sign and Pay. O que é o e-Sign and Pay? Ele é basicamente uma maneira de você antecipar o pagamento do teu cliente. Você está condicionando a assinatura do documento ao primeiro pagamento. Quando eu habilito essa opção, ele me diz aqui, olha, você quer cobrar algum valor do seu cliente? Se você está utilizando o Stripe, que é um dos maiores processadores de pagamento do mundo, na tua operação comercial, e você coloca aqui um valor, por exemplo, R$ 200, no momento que o teu cliente for assinar o documento, ele já tem que realizar o pagamento ou via Pix
ou via cartão de crédito. Esse valor ele fica disponível na sua conta digital do Stripe em até 2 dias úteis. Quando a gente avança para a próxima etapa de signatário, são todas as pessoas que estão envolvidas ali no processo de assinatura. E aqui dá para você fazer diversas coisas. Você pode selecionar qual que é o método de assinatura que vai ser utilizado. Eu vou fazer com que o meu cliente desenhe a assinatura, ou selecione uma assinatura pronta, depois ele concorda com a legislação, cadastra CPF, ou não, não precisa de desenho de assinatura. Tudo isso quem vai mandar é o teu processo comercial. Aqui eu tenho as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de aprovação, e aí eu consigo cadastrar a ordem, fluxo de aprovação do documento, consigo selecionar um contato na minha agenda de signatários. Você tem diversos recursos que você pode utilizar. Neste caso específico, é uma negociação que se trata somente de um signatário, e este signatário, no caso, sou eu. Quando a gente continua avançando para a próxima etapa, que é basicamente onde você vai colocar aqueles campos personalizados da tua negociação. Aqui eu tenho campo de texto grande, texto pequeno, seleção única, seleção múltipla, então casos de uso, qual que é o índice de reajuste do contrato, IGPM, IPCA, qual que é o escopo do projeto. Eu consigo colocar aqui uma observação personalizada para este meu cliente, para esta negociação. Quando eu clico em salvar, pronto, o documento está gerado. Consigo ver aqui esse documento antes de fazer o envio dele, e eu já percebo que os dados aqui do cliente já veio para o documento, eu já tenho aqui os dados da minha negociação já separado, o que o cliente vai pagar, valor total pontual e valor total mensal nessa tabela, com a descrição dos itens que eu fiz o input para esta negociação. Quando eu ver um pouco mais abaixo, eu também já tenho aqui os dados da contratante. Neste momento, o que eu vou fazer? O documento está certo? Legal, eu vou trocar o personagem. Agora eu vou assumir o personagem de cliente. Eu vou assinar um documento. Será que é fácil? Será que é difícil? Vamos ver. Para isso eu vou clicar aqui em enviar documento. Quando eu realizo essa ação, o DocSales ele já dispara o documento para ser assinado por parte do signatário, e eu já tenho aqui um documento que está em assinatura. Tá? Então consigo inclusive consultar o status desse documento. Quando eu venho para o meu e-mail aqui de signatário, então troquei aqui o personagem, eu já recebi esse documento para ser assinado. Todo o texto ele pode ser alterado. Então você pode ter um título diferente, o logo da sua empresa. Esse template de e-mail ele é personalizável. Quando eu clico aqui em acessar documento, ele já me mostra a mesma proposta que a gente tinha visto anteriormente, só que eu tenho algumas opções. Então eu consigo tanto fazer a reprovação desse documento, fazer um comentário, ao invés desse comentário estar no WhatsApp, ele já pode estar registrado tanto no seu e-mail quanto no histórico desse documento dentro do DocSales. Eu, como cliente, muitas vezes eu vou precisar baixar essa sua proposta para compartilhar internamente, mostrar para outras pessoas que fazem parte da tomada de decisão. Legal, quero assinar o documento, então eu clico aqui em assinar. Lembrando que eu selecionei assinatura gráfica, eu tenho algumas opções, eu posso já selecionar um modelo pronto, eu posso desenhar a assinatura, ou posso subir uma assinatura que eu tenho salva, uma imagem no meu computador. Neste caso específico, eu vou utilizar aqui uma assinatura pronta do DocSales, vou selecionar essa terceira fonte, vou avançar, colocar aqui os meus dados, concordar com a legislação, a Lei 14.063, concordo que eu estou assinando um documento de forma eletrônica, e vou clicar aqui no botão de assinatura. O DocSales está processando a assinatura e pronto. Rápido, simples e fácil. Documento assinado, eu já tenho aqui a data e horário do evento. Já me habilitou uma terceira opção aqui à minha esquerda, que é baixar o certificado da assinatura desse documento. E quando eu vou ao final do documento, eu já tenho aqui um desenho da minha assinatura. Quem quer parte, se tivesse testemunha, o DocSales já faz essa separação de maneira automática. E aqui as informações que são necessárias para o comprovante de assinatura. Quando eu vou lá para o meu e-mail de signatário, o DocSales já dispara uma cópia desse documento em PDF automaticamente para todos os envolvidos dentro do processo. E você, como usuário do DocSales, quando você acessa a sua conta, esse documento já se encontra como assinado. Gostou? Ficou curioso? Quer saber se o DocSales ele é para sua operação comercial? Agenda um bate-papo com um dos nossos especialistas. Valeu, abraço.